Gente, boa tarde. Meu nome é Alex, 4ª Civil do Meia, um dos delegados lá da regional. Eu não estou conseguindo compreender muito bem a dinâmica aqui da reunião, mais uma vez, porque daqui a 2 dias a gente vai fazer 1 ano da primeira reunião do CRZ, 27 de fevereiro do ano passado. E essa é a quinta reunião do CRZ. Nas 4 anteriores, eu acho que o pessoal aqui pode testemunhar isso, acredito que sim, pelo menos aqui, está tudo aqui, nós tivemos uma série de deliberações tomadas por maioria aqui, não realizadas, não concretizadas. Eu posso citar algumas, por exemplo, a questão da faixa dos 10 maiores salários de juízes e 10 menores de servidores, que não é uma questão de gostar ou não gostar, de ser contra ou a favor, foi tirado aqui. E segundo o rezo estatuto, por favor me corrijam, eu estou aqui humildemente me colocando à disposição de alguma correção. Segundo o rezo estatuto, o CRZ é uma instância de deliberação coletiva. E se decidido por maioria, deve ser concretizado, realizado. Então nós não podemos dar um passo à frente nesse CRZ se ainda há pendências lá atrás. 11,35 de incorporação, referente às 2 últimas parcelas dos 24%. A nossa direção foi lá, é evidente que a administração do tribunal ia dizer que não tem dinheiro. E é só isso que significa luta? Pois quando a gente aqui decidiu no 3º CRZ que nós iríamos lutar por isso, foi tomada decisão aqui. Eu corri a minha regional, eu trabalho, gente, tenho lá meus afazeres, corri a regional, o pessoal se empolgou lá, pô, seria legal lutar por isso. Aí a gente olha no dia seguinte, não, a direção foi lá, legal, você vai esperar o que da administração? Uma negativa, mas tem que ir lá e tem que ir aqui, na base, tentar impulsionar o pessoal a lutar por isso, senão não vale nada a gente estar aqui. Olha só, gente, eu só estou passando logo agora no início, antes da gente entrar nos debates, a ata da reunião da Delegacia Sindical da Pavuna, em que nós tiramos, inclusive com a presença do representante da OAB, vários pontos de encaminhamento. Praticamente foram 20 itens de encaminhamentos de questões sérias ali na Pavuna, em que a gente vai precisar estar junto com a coordenação. A coordenação, a gente quer, inclusive, é uma reivindicação da Delegacia da Pavuna, que se faça presente também quando a gente fizer esses debates internos, né? Porque não adianta só a gente, como delegada sindical, estar tentando reverter por melhores condições de trabalho. A gente precisa até vir para outras instâncias e temos que galgar essas etapas. Dirigente do NU, juiz auxiliar e, se precisar, até presidente. E já é uma história que já rola há 5 anos. Está na Pavuna sem solução. Bom, gente, sobre essa questão dos escrivães, para os escrivães, está ficando cada vez pior a situação aqui dentro do Tribunal de Justiça. Cada vez pior. Primeiro a gente tem que lembrar que escrivão era cargo. Agora escrivão não é mais cargo. Escrivão é função. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Antes, quando você era cargo, escrivão, você podia até deixar de exercer aquela função, você continuava recebendo a gratificação de titularidade e você, quando se aposentava, você levava aquela gratificação de titularidade. A partir do momento que o tribunal começou a flexibilizar, nessa palavra bonita aí, a situação do escrivão, que o escrivão passou a ser função, ele só recebe a gratificação de titularidade quando ele está no exercício da função. Então, há constantemente sobre o escrivão uma ameaça. Cuidado que você vai perder o seu cargo. Então o escrivão, o tribunal, a todo momento quis transformá-lo num diretor de secretaria, como existe na Justiça Federal. E pasme, em 2004, quando foi a última vez que a gente teve pessoas ocupando a função de escrivão, na época houve curso. E agora, olha o que o tribunal está querendo fazer aí, gente, está no item. Concurso interno para escrivão. Isso é um absurdo total, ter concurso para alguém ser escrivão, né? Então a gente tem que rechaçar esse tipo de coisa aqui. Primeira coisa.
né, que tenha concurso para alguém exercer a função de escrivão. Outra coisa, o CNJ determinou que o tribunal acabasse com essa história de RE e colocasse todo mundo como escrivão. O tribunal está a todo momento tentando não cumprir essa determinação do CNJ. Está inventando um monte de desculpas, dizendo que são só alguns, que é só o pessoal do C11, do C12, né? Aqui não podem outros. Quer dizer, o tribunal a todo momento, o tribunal não quer, é essa que é a realidade, o tribunal não quer mais escrivães. O tribunal quer que seja RE, porque para o tribunal fica muito mais fácil, né, exercer a pressão sobre quem está como RE, porque fica parecido com o cargo comissionado. Então, essa questão dos escrivães, nós temos que tomar algumas posturas com relação a isso. Uma que eu ia tratar no ponto de plano de cargos é que o escrivão tem que voltar a ser cargo, não pode mais ser função. Na carreira da magistratura, o juiz é promovido a desembargador. Na carreira dos funcionários do TJ, também pode haver a promoção para escrivão. Tá? Isso aí é uma mudança que tem que existir no plano de cargos, e o plano de cargos novo, que está lá protocolado, não trata disso. Isso é uma questão. Eu já estou até adiantando do ponto 16, uma das coisas que eu ia falar. A outra coisa é que o tribunal, a gente tem que exigir que o tribunal cumpra a determinação do CNJ de botar só escrivães na serventia. Então, esse é um outro ponto. A gente começar a exigir do tribunal que cumpra fielmente aquilo que o CNJ determinou. Ter escrivães na serventia tem que ser a regra, e não a exceção. Para concluir, tá, que a gente também deve rechaçar essa situação de concurso. Não devemos aceitar que exista concurso para uma pessoa exercer a função de escrivão. Então, é isso que eu queria trazer sobre esse assunto. Parabéns aí quem levantou aí as defesas em nome da questão do escrivão. O companheiro até bateu você está como escrivão, porque realmente fez uma excelente defesa. Agora o que eu quero destacar, que eu estou escrivã do último concurso que teve. E nesse último concurso, as regras do jogo já foram mudadas e não foram respeitados o nosso plano de carreira da época, em que era o critério era a antiguidade. E muitos colegas que fizeram curso comigo, alguns que inclusive eram de departamentos, não tinham experiência cartorária, teve dificuldade de ter um bom desempenho na prova, porque teve uma prova seletiva e foram reprovados. E esses colegas não foram escrivão. Na ocasião, o sindicato realmente não ouviu a nossa grita, tá? Porque a gente queria uma unidade de segurança na época, contra essa mudança da administração, em desrespeito ao nosso plano de carreira. E acabou que a administração fez o que ela quis e vai continuar fazendo enquanto a gente não tomar uma atitude de visibilidade dessa situação, porque a gente não pode falar da figura do escrivão sem falar da questão do assédio. Eu sei que dentro da nossa categoria tem muitos companheiros que estão na função de responsável pelo expediente e estão até de forma competente desenvolvendo esse trabalho, mas muitos companheiros inclusive já era para estar escrivão e não simplesmente como RE. E muitos REs não têm a capacitação para estar com uma chefia. E por sua vez, a gente sabe muito bem que muitos REs não estão generalizando, mas a gente sabe que existe dentro dessa casa, né? Muitas vezes puxa o tapete no escrivão para ele poder pegar o lugar. Tá? Então, isso daí é uma coisa revoltante da nossa categoria. A gente tem que brigar pela figura do escrivão, de forma unificada, nacional, inclusive, tá? Que isso é uma mazela em vários outros tribunais de justiça, que já conversei com outros companheiros de outros tribunais, em que eles querem acabar com a figura do escrivão. E proponho mais, que a gente, a partir daqui hoje, delibere, que a gente tem que ter uma faixa lá embaixo também, pelo respeito ao nosso plano de carreira. Entendeu? Que tem que ter como chefia o escrivão. Né? E temos que brigar por isso. Inclusive, não adianta estar escrivão, passar na prova do escrivão e depois ser colocado no núcleo especial quando incomodar alguma decisão irregular que o juiz manda, ou a administração manda. E você é uma pessoa que tem caráter, não vai se submeter a uma irregularidade. Então, o sindicato, eu também reivindico que esse CRZ aprove um repúdio a esse núcleo especial. Tá? Que o escrivão fica na geladeira, perde a sua função, perde a sua gratificação e perde todo o seu sonho de profissional. É só para esclarecer, esse núcleo já acabou, tá? Não tem mais. Mas tem conhecidos que ainda estão no núcleo. Não.
Não tem mais, foi agora, não tem mais. Tá. Voltaram a ser escrivão? Voltaram. Estão como escrivão? Não voltaram, gratificação? Acabou assim. Com as prerrogativas de escrivão? DET. Ah, então eles voltaram a estar como escrivão. Isso, gratificação e função. Isso, acabou já. Pô, gente, olha só, eu jamais serei escrivão, eu sou psicólogo. Tá? Então, assim, só que eu penso que o plano de carga e salário, questões do cartório, do interesse de todos nós. Né? E aí, assim, eu acho que a gente tem que brigar para que não tenha concurso para escrever. Que seja progressão na carreira. E aí, todas as pessoas que fizeram concurso para entrar no tribunal, que têm condições de ir a escrivão, vai escrivão. Assim, assistente social, psicólogo, comissário e oficial de justiça não vão a escrivão, está dado. Mas os outros C12s, se tem vaga, tem que ir. Por antiguidade acabou. Eu acho que é isso que a gente, como entidade sindical, tem que brigar. Entendeu? Porque senão a gente fica criando um monte de outras coisas. Então, assim, a minha defesa é essa, que a gente não brigue por um concurso interno para escrivão. Isso não tem que existir. Tem que existir uma progressão na carreira. A galera que fez para cartorário nível superior, analista, ela tem a possibilidade de ser escrivão, não tem que ir. Abrir vaga tem que ser automático, não tem que perguntar. É o cara da vez, ele vai ser promovido. Pronto, acabou. Eu acho que é essa a proposta que a gente, como sindicato, tem que apresentar e defender. Obrigado. Que volte mesmo também tinha que ficar depois do horário por conta de outras questões. Mas quando a gente dava plantão de final de semana, e comarca do interior, quem é comarca do interior aí sabe, né? Volte e meia a gente está dando plantão final de semana. E tinha esses problemas de SARC. No sábado, a gente chegava o cidadão, muitas vezes até no final do expediente, saía o alvará, mas ficava na dependência do SARC, tá? E como é que a gente ficava? Naquele momento, a gente só tinha acesso à resposta primeiro por fax. Então, domingo, monitorando o Outlook, que seria correio eletrônico da minha serventia, para ver se o SARC tinha chegado. E se tivesse chegado, eu redirecionava aquilo para o plantão, para aquela comarca que estava naquele plantão de final de semana no domingo. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que somar as experiências e ver, porque, por exemplo, o oficial de justiça hoje tem acesso ao Outlook, ele tem um correio eletrônico que, se mandar lá para sarquear, a Políter vai dar a resposta do SARC, se foi positivo ou negativo, diretamente para ele não vai precisar ir para casa. Mas alguma valorização para esse profissional que vai ficar em stand-by como eu ficava de sábado para domingo, que eu podia fazer um monte de coisa na minha vida pessoal e não ficar no computador monitorando a resposta do SARC, entendeu? Até isso a corregedoria vai ter que ver para esse profissional, que está trabalhando hora extra em casa. Gente, isso já está tudo então, isso daí a gente tem que estar somando essas experiências. Tá? Isso está tudo no provimento 63 que a gente está esclarecendo aqui, que a gente quer mudar. Tá, mas muitas vezes o provimento não é feito sem estar ralando no cartório. Mas você está dando a sua experiência de cartório, mas isso está tudo lá no provimento 63. Bom, o que eu ia falar do Banco Institucional de Permutas, vou falar agora, é rápido, porque a diferença do que... Encerradas as inscrições, hein? A diferença do que havia antes é que antes tinha um livro, né, que você assinava lá na corregedoria, o cartório para o qual você pretendia mudar, e agora a coisa é eletrônica, né, porque o tribunal não dá nenhuma garantia que você colocar o seu nome ali e você vai ser removido, mesmo que tenha vaga lá na serventia, mesmo que tenha alguém queira trocar com você, né, então isso aqui infelizmente é só pro forma. Com relação a essa questão das remoções arbitrárias, eu acho que hoje é o pior problema que a gente tem enfrentado dentro do Tribunal de Justiça. E é o pior problema porque, além de ter aumentado significativamente, a gente não tem encontrado resposta para isso, né? Nem por parte do Tribunal de Justiça, nem por parte do nosso sindicato. E é importante a gente estar atento ao que está acontecendo, porque está se abrindo um precedente muito perigoso. O juiz agora se acha no direito de pegar o funcionário do cartório e tratar ele como se fosse a sua cadeira e levar para a serventia para onde ele está indo. É assim que a gente está sendo tratado, como se a gente fosse um objeto aqui dentro. E isso é muito sério. E a gente tem que combater isso com muita veemência. Nós não podemos deixar isso acontecer aqui dentro. Nós temos que ser firmes com relação a isso.
Então, é um alerta que eu vim fazer aqui a todos os companheiros, um alerta que eu tenho feito aqui na minha base, aqui no Fórum Central, e peço a todos os colegas que levem para as suas regionais, para os seus cartórios, para as suas comarcas, sobre o que está acontecendo aqui. O que a juíza da 9ª Vara Civil fez em pegar os servidores da 5ª Vara Criminal para onde ela estava indo e colocá-los à disposição, e mais do que isso, dizer que aqueles funcionários não trabalhavam bem para poder justificar a sua vontade de ter os seus servidores antigos na sua serventia, a gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar sob hipótese alguma, porque o juiz se sente no direito de fazer isso, e pior, uma juíza que não é nem bem vista aqui pela administração do Tribunal de Justiça, e a gente não soube nem aproveitar isso para poder reverter esse caso. E o caso da 5ª Vara Criminal é um caso emblemático, como aconteceu em Valença, aconteceu em vários outros locais, e a gente tem que dar uma resposta à altura para isso. Uma das coisas que eu estou propondo aqui, dentre outras, para concluir, é que a gente faça um abaixo-assinado para que toda a categoria se solidarize com esses colegas que foram removidos arbitrariamente. É o primeiro passo que a gente tem que dar para poder reverter isso. E eu peço encarecidamente a todos os colegas aqui, que assim como passaram o abaixo-assinado pelo Auxílio Educação nas suas comarcas, que passem esse abaixo-assinado em solidariedade a todos os colegas do Estado que foram removidos. É o primeiro passo que a gente tem que dar para tentar reverter essa situação. Outros colegas, por favor, complementem essa proposta, porque tem muita coisa que a gente tem que tratar desse assunto. Muito obrigado.